Ok. Peço desculpas lá pelo áudio. Quando estamos iniciando, queria primeiro agradecer, né, pelo convite, por ter a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o meu país. Acho que é uma experiência sumamente rica, né, que nós tenhamos essa oportunidade de conhecer um pouco as nossas culturas e também a gente trazer o que é que está acontecendo nos nossos espaços com a pesquisa. Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado aqui na Universidade Federal do Ceará, no programa de pós-graduação em antropologia, mas toda a minha graduação foi na Venezuela. Né? E ainda após a graduação, nos primeiros anos também minha experiência profissional, eles foram lá na Venezuela. Vou tentar trazer um pouco dessa vivência, né, da situação atual também do país. Vou iniciar dando um contexto bem breve da geografia do país, de alguns aspectos históricos, né, econômicos. Então, Venezuela é um país que ele está aqui, né, ele se localiza no norte da América do Sul. Então, todo o norte do país faz parte, ele tem a área do Mar do Caribe, um país que turisticamente tem muitas praias, mas ele também tem muitas montanhas, né? A Venezuela, ela tem uma parte da Cordilheira dos Andes, a gente sabe que a cordilheira, ela vem aqui do sul do país, né? E ela acaba na Colômbia, mas quando ela passa por Venezuela, ela deixa, né, um pedacinho lá de cordilheira que forma montanhas de até 5.000 metros de altura, né? A Venezuela também compartilha uma boa parte da selva amazônica, né, junto com outros países da América do Sul. E a Venezuela ela está classificada dentro do que é conhecido como país megadiverso. Os países megadiversos são um grupo de 17 países que, em conjunto, eles abrigam 70% da diversidade do mundo. E muito provavelmente já, se vocês escutaram falar de Venezuela, escutaram falar do petróleo, né? Venezuela é um país que tem as reservas petroleiras conhecidas mais grandes do mundo. Então, o petróleo é a principal fonte econômica do país. Mas, além do petróleo, tem outras coisas. Eu trouxe aqui duas delas, né? Sobretudo que eu acho que são de muita qualidade e também eu sou apaixonada por essas, né? Então, o cacau e o café. Venezuela tem muitas áreas de cultivo de cacau e de café, e principalmente o cacau, ele recebe mundialmente prêmios, né, cada ano por fazer com esse cacau chocolates muito reconhecidos. E a população venezuelana é uma população diversa, né? Ela é predominantemente mestiça, né? Venezuela é um país que foi colônia da Espanha, mas tem também uma boa população indígena, né? Tem uma boa população também de países uma boa população afro-venezuelana. E ainda a Venezuela, durante conflitos mundiais, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, inclusive durante ditaduras de outros países da América do Sul, ela foi um país ao qual migraram muitas pessoas. Então, até os anos 90 era bem comum ter migrantes europeus, argentinos, chilenos. Né? Então, isso faz com que a Venezuela realmente seja um país assim, com uma população bastante diversa. E esta cachoeira que temos aqui talvez seja o canto natural mais conhecido da Venezuela, né? O nome dele popular é o Salto Ángel. O nome indígena é Querei Paivenar, que é realmente o nome originário da cachoeira. E é a cachoeira mais alta do mundo, né? E algo interessante é que ela se encontra numa área de proteção nacional que é formada por estas montanhas, que estas montanhas têm paredes que são verticais e acima dela é chapada. São conhecidas como tepus. E os tepus, eles têm as formações rochosas mais antiguas do mundo, né? Então, realmente é um canto assim, muito importante para o país, desde a perspectiva turística e de proteção também natural. Inclusive, uma paisagem bem diferenciada que inspirou o cenário do filme do Disney, o Up, né?
que aí o moço, ele pega a casinha e ele quer ir morar lá na montanha, né? Ele bota os globinhos na casinha para chegar até lá e ficar morando lá. E a culinária venezuelana, ela responde muito à nossa origem, né? Indígena. A gente utiliza muitas coisas que provêm do milho. Uma delas é a arepa, que são essas que estão aqui. A arepa, ela é parecida com um pão, né? A gente faz ela com farinha de milho e você pode colocar dentro dele o recheio que você quiser. São infinitas as possibilidades. O outro prato é o pabellón, que ele está formado por feijão preto, carne desfiada, arroz e a banana da terra frita. E outro prato assim, muito emblemático é a hallaca. A hallaca é o nosso prato de Natal, né, que a gente come para Ano Novo, para Natal. E esta parte aqui de fora, ela é feita com farinha de milho. Dentro tem um recheio que tem muitas coisas. Tem galinha, tem porco, tem carne, tem uva passa, azeitona, né? E ainda isto é envelopado em uma folha de banana, né? E dentro, já envelopado na folha de banana, ele é cozido. E a hallaca, ela vem da época da colônia, né? Fala a história que realmente era o prato que as pessoas escravizadas preparavam após com as sobras que ficavam da festa. E aí acabou sendo a nossa comida de Natal. Venezuela tem várias, né, diversas universidades. Eu trouxe aqui as mais antigas, que são universidades públicas. Historicamente, na Venezuela, a educação tem um caráter de ser constitucionalmente gratuita. E a gente tem 5 universidades que elas são as que têm o maior impacto, né, no país, pela comunidade e assim, pela sua estrutura também. Né? Aí nós temos universidades que eles ficam aí nos primeiros lugares do ranking do país. Então, a primeira delas é a Universidade Central de Venezuela, é uma universidade que tem 304 anos de fundação. Ela fica aqui, no centro do país, na capital, que é chamada Caracas. A outra universidade mais antiga é a Universidade de Los Andes, que tem 204 anos. É a universidade da qual a gente vai falar mais na frente, é a universidade na qual eu trabalhei, antes de vir para cá fazer os meus estudos de posgrado. E essa universidade ela tem campos nesses 3 estados que eles correspondem com a região andina do país. A Universidade do Zulia, ela fica aqui no estado do Zulia, que é um estado muito importante por conta do petróleo. Este lago aqui é um canto de exploração petroleira. A Universidade do Carabobo, que ela fica aqui na parte centro também do país. E, finalmente, a Universidade do Oriente, que ela tem campos em diferentes regiões orientais, vários estados do Oriente do país. E, então, a Universidade de Los Andes, o seu campus principal, ele é localizado em uma cidade que é chamada Mérida, né? E essa cidade é uma cidade de cordilheira, é a cidade na qual entra aquele pedacinho de cordilheira dos Andes que eu falei para vocês. Então, vocês podem ver que é uma cidade que está rodeada de montanhas, né? E a montanha mais alta é o Pico Bolívar, que é essa aqui, que ela tem uma altitude de 5.000 metros. É uma cidade bastante pequena, ela tem 300.000 habitantes aproximadamente, uma densidade populacional de 270.000 habitantes por quilômetro quadrado, então é uma cidade muito tranquila. Mas algo que é interessante é que essa cidade, a maioria da população, ela acaba sendo estudantes universitários, né? Então é uma cidade muito pequena, mas por ela ter uma das principais universidades do país, ela recebe muitos estudantes de diversas partes do país. E então a cultura de Mérida ela está completamente conectada com a universidade. Tem um historiador que é chamado Mariano Gonçalves, que ele falava que Mérida, na verdade, ela não era uma cidade, que ela era uma universidade que tinha dentro uma cidade. A gente não sabe o que é mais importante, se a ULA, que é a Universidade de Los Andes, ou a cidade em si. E a gente tem aqui um mapa, né, da capital, né, e a gente vê que cada um desses prédios é algum patrimônio da universidade, né, seja uma faculdade, um hospital, um edifício administrativo, né. Então, ela está dispersa por toda a cidade. Então,
a universidade ela tem 11 faculdades, né? E em relação à sua posição no último ranking mundial, né, o ranking QS para o ano 2026, ela se localizou na faixa dos 1.200 e 1.400, quando comparada com as universidades do mundo, e o número 84 da América Latina. Nesse ano ela foi a segunda do país, mas às vezes ela fica de primeira, ao seu fica de segunda, então elas estão aí com frequência, essas duas universidades nos primeiros lugares do país. Mas algo que chama muito a atenção é que quando a gente vê a evolução do desempenho da universidade ao longo dos anos, né, se a gente inicia aqui no ano 2015, a gente vê que ela se localizava mais ou menos no lugar 700, e que a partir do ano 2023, né, inclusive antes, 2016, a gente começou a ver uma diminuição, né, do impacto dessa universidade. E isso fala muito da situação que acontece na Venezuela, né, que é extremamente complexa, e seria impossível eu falar de perspectivas em contexto universitário sem falar um pouco do que acontece no contexto social do país. Eu trouxe assim um resumo super pequeno, só para explicar por que a universidade está tendo dificuldades mesmo, porque a gente poderia falar uma manhã toda só da situação de Venezuela, aí eu só vou falar de elementos que são realmente relevantes, né? Então, o primeiro que temos é que a universidade, ela, durante os últimos anos, né, inclusive iniciando no ano 2008, ela começou a ter uma crise importante desde a perspectiva orçamentária. Estes dados eles são tomados de um informe do Observatório de Direitos Humanos da Universidade, e aí eles trazem, né, que essa crise orçamentária inicia no ano 2008, e quando a gente vai olhar como é que foi o fechamento dos anos fiscais da universidade, elas cada ano fechavam com um déficit orçamentário superior a 90%. Então, é realmente muito difícil. Isso tem deteriorado a qualidade do ensino, a qualidade da pesquisa, a infraestrutura, os salários dos professores, os benefícios estudantis, né? Inclusive a universidade ela já não tem o comedor, o restaurante universitário, né? O benefício do transporte ele também já não está presente. Ela é pública desde a perspectiva que o estudante ele não precisa pagar uma matrícula, mas ele tem, desde a perspectiva da odontologia, ele precisa comprar insumos, instrumental. Então, isso limita muito também o acesso à educação. E um tema sensível, né, que quando a gente fala dele parece que é fake, mas não é. Os salários, né, os salários dos professores universitários estão extremamente deteriorados. Então, a gente tem aqui uma evolução para o ano 2000. Um professor titular ele tem um salário de aproximadamente $2.500, que era um salário competitivo, né, ok, desde a perspectiva internacional. E para morar na Venezuela era muito bem, era um salário que lhe permitia um bom poder aquisitivo. Para o março de 2025, o salário ele foi de $8, né? Muito pouco. E isso não foi só no ano 2025, né? Isso tem se mantido ao longo dos últimos anos, né? Um salário extremamente baixo. Isso aqui é salário mensual, $8 mensuais. E a cesta básica de alimentos, de acordo com o CENDAS, que é o Centro de Documentação para Análise Social, ele estabelece que é de $487. Então, é uma situação muito complexa. A gente está falando de algo muito básico como de segurança alimentar. E com certeza isso impacta na universidade, né? O fato de que muitos professores eles tenham decidido tomar outros caminhos, né? Nesse caso, em março de 2025, a Universidade Central de Venezuela ela reportou que ela teria perdido já o 44% do suporte docente, quer dizer, quase a metade dos professores eles desistiram, né? E assim, não são só professores, né? A gente tem todo um problema que está ligado a uma crise política, social, né? E tem impactos humanitários, né? Isto aqui é segundo dados da ACNUR, que é a Comissão das Nações Unidas para os Refugiados. Eles estimam que 8 milhões de venezuelanos eles saíram do país em um estado que implicava eles precisar algum tipo de assistência.
a gente observa aqui, né, o gráfico inicia no ano 2015. Né? Realmente, no ano 2017 foi um ano muito sensível para a Venezuela. Eu comecei a trabalhar na universidade no ano 2015. Então, esse período, desde 2015 até 2020, eu fiquei lá. Eu trabalhava na universidade. Né? Já em 2020, eu vim para o Brasil para fazer um mestrado. E a gente vê o ano 2017 foi um ano assim, muito difícil, porque foi um ano de muitas protestas, né? Houve muita repressão, né? A gente teve muitos estudantes mortos nessas protestas que foram reprimidas. E aí iniciou uma onda migratória significativa, né? Teve muitos presos políticos, né? E a gente olha como isso foi ascendendo, né? Até alcançar níveis de países que estão em estados de conflitos armados, como Ucrânia, Síria, Afeganistão. Então, para o ano 2024, a Venezuela está inclusive assinada assim, uma situação muito sensível. E isto aqui em relação à população total, né? 8 milhões de venezuelanos, né? O que representa? A população de Venezuela é de mais ou menos 28 milhões, mais ou menos 30% da população, é muita gente. E quando a gente vê aqui, a gente tem um indicador, que é o indicador dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o indicador 10.7.4, que ele vai mesurar essa quantidade de pessoas que eles precisam de assistência humanitária, mais por cada 100.000 habitantes. Né? Então, ele permite entender qual é a condição do país em relação a processos de conflito, de perseguição política, de violência ou de colapso social e econômico. Este aqui é o gráfico do panorama global, né, do mundo todo. A gente tem aqui, né, eles têm dois cortes, 2015, que é o azul, e 2024 o preto. A Venezuela está aqui, né, com a segunda maior taxa, ela só perde com a Síria. Só que a Síria ela tem uma tendência decrescente. Chama muito a atenção que desde o início do ano 2015, na Venezuela só foi subindo, né, e ela não tem parado. Então, isso é uma relação assim, muito alarmante mesmo. E apesar disso, né, a universidade ela continua aberta, ela tem estudantes, ela tem professores, ela faz com muitas limitações, ela faz pesquisa sim. Eu vou falar da Faculdade de Odontologia da Universidade de Los Santos, que foi a faculdade na qual eu trabalhei. É uma faculdade que ela iniciou as suas atividades no ano 1928, mas oficialmente foi chamada Faculdade de Odontologia no ano 1942. E ela tinha uma matrícula de aproximadamente 500 estudantes para o ano 2018. Isso foi diminuindo progressivamente, né, devido a desistência de muitos estudantes até pelos mesmos processos migratórios. O último dado que eu encontrei foi para o ano 2022, que estava ainda perto dos 400 estudantes. Eu acredito que agora a quantidade deve ser mais ou menos entre 300 e 400 estudantes, né? Não tenho certeza, mas deve estar na faixa. E essa faculdade ela tem 4 departamentos: o departamento de medicina oral, o departamento de odontologia restauradora, o departamento de biopatologia e tem um departamento que é o departamento de pesquisa. Então, dentro do curso da faculdade, que ele tem uma duração de 5 anos, a partir do primeiro ano, já o estudante ele começa a ver teoricamente metodologia da investigação. Né? Então, eles fazem no primeiro ano uma monografia, no segundo ano eles começam a ver coisas de investigação socioepidemiológica, depois eles trabalham com casos clínicos. E já nos 2 últimos anos, que são o quarto e o quinto, eles iniciam a trabalhar no seu TCC, que ele precisa ser um projeto de pesquisa. Então, a pesquisa realmente ela acaba sendo obrigatória, isso faz com que se mantenha fazendo pesquisa, mas ela é financiada pelos professores, pelo estudante, com a bolsa de iniciação científica, como temos aqui no Brasil, né? Isso faz com que o impacto da pesquisa ele acabe sendo muito local, porque fica muito difícil você atingir uma publicação em uma revista de alto impacto, tendo tão poucos recursos. E então as pesquisas elas são principalmente publicadas em revistas locais, apresentadas em congressos locais, né? Mas é sim importante para a universidade e para o país a pesquisa regional. E aqui eu trouxe, né, este é o congresso anual da IADR, um congresso bem importante para nós na odontologia, no caso da divisão Venezuela. Esse congresso ele foi 14 e 15 de novembro em Caracas, e a Universidade
de los Andes, eram 6 prêmios e ele ganhou 4. Fiquei muito contenta. E ainda porque eu vi que estavam fazendo coisas, né, estudos in vitro, né, trabalhando com a área de microbiologia, principalmente. O grupo de microbiologia lá é muito forte, tem um grupo também de pesquisa dentística que é bastante forte, né? E aí eles continuam com muitas dificuldades fazendo as suas pesquisas e bom que também tem esses reconhecimentos, né? E em relação à pós-graduação, a Faculdade de Odontologia, ela não tem uma grande oferta de pós-graduação. Na verdade, ela tem uma especialização em reabilitação bucal, tem um mestrado em ciências odontológicas, que ele apresenta ênfase em odontologia restauradora e estética. Então, realmente, você só vai trabalhar na parte de odontologia mesmo, mas esses dois, tanto a especialização quanto o mestrado, eles têm um enfoque bem clínico, né? Mesmo sendo um mestrado. E tem outros dois que estão mais para a parte de antropologia, né? Tem o mestrado em etnologia, com ênfase em história, e o doutorado em antropologia. Então, as linhas de pesquisa nesta área, eles estão mais relacionados com a bioantropologia. As pessoas da Morfo participam muito, né? Fazendo análises morfométricos, né? De elementos históricos que temos lá na cidade. E essa relação com a pós-graduação, ela sempre fez que a universidade ela precisasse que as pessoas saíssem para se formar em outros lugares. Isso não é algo recente. Eu acho que os meus professores, eles fizeram toda essa sua pós-graduação fora da Venezuela. Quando eu entrei na universidade, também o intuito era fazer a pós-graduação fora da Venezuela, né? Porque as áreas lá dentro da universidade eram bem limitadas. Para isso, a universidade ela tem uma internacionalização que historicamente tem sido muito sólida, né? Ela tem, eu revisei ontem, tinha 443 convênios de internacionalização. Só que o convênio está mais, você precisa de orçamento, né? Você precisa de orçamento para financiar uma pesquisa, para conseguir mobilidade. E então acabou que isso limitou muito a formação dos professores da mesma universidade. No meu caso, né, eu já tive que ir atrás de outras possibilidades de financiamento, né? Assim que eu fui atrás da bolsa da Organização dos Estados Americanos, né? E aí eu consegui fazer aqui, ser recebida na UFC para fazer a minha formação. Porque a universidade ela não tinha recursos para conseguir que os professores continuassem a se formar. Então, a gente vê que realmente há muitas limitações para a pesquisa na Venezuela, né? Isso faz que as perspectivas elas sejam um pouco, tenham um pouco de incerteza, né, em relação a isso, e principalmente porque não dependem unicamente do trabalho individual, né, mas sim de mudanças sociopolíticas que elas são bem mais complexas e mais profundas. Mas eu acredito que todos estamos trabalhando, né, desde algum espaço, seja desde a Venezuela, fazendo os nossos estudos em outros lugares, né, para a gente conseguir recuperar um pouco o impacto que o país tinha, né, na formação e na ciência também. Para culminar, eu gostaria sim de agradecer muito, né, a Organização dos Estados Americanos, né, que em conjunto com o grupo de universidades brasileiras ele fornece bolsas para que pessoas como eu, de diversos países que temos muitas dificuldades, consigamos fazer a nossa formação de pós-graduação, né? Agradecer também muito à Universidade Federal do Ceará, que ela me recebeu para o mestrado, e aí eu fiquei muito contenta de estar dentro dela e decidi continuar o doutorado aqui, né? Uma universidade que ela tem me ajudado muito a crescer e com a qual eu estou extremamente grata. Então é isso que eu tenho para falar com vocês. Aí eu fico aberta às perguntas, se vocês tiverem alguma.